pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Suzeli Veloso, sou professora de Direito Público e Legislação, da qual envolvem as legislações estatutárias, lei orgânica do DF e outras legislações correlatas. E nós, estamos aqui para poder fazer uma correção das provas aplicadas pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Foram provas aplicadas para cargos, de técnico administrativo, e cargos técnicos em outras áreas específicas da saúde, técnico em nutrição, radiologia, enfermagem, enfim. E essa prova aqui, que nós temos disponibilizadas no nosso visor, é a prova aplicada para técnico administrativo, que irei comentar as questões de Lei 840, o regime jurídico dos servidores do Distrito Federal, e a Lei Orgânica do DF. De antemão, para quem fez a prova, sabe direitinho que as questões elas não estavam tão fáceis assim. A banca organizadora, que foi o IADS, cobrou o conteúdo de uma forma um pouco acima do que costumeiramente ela faz, então deu uma aprofundada boa na lei. Isso significa que nas próximas provas, para os demais concursos públicos a serem realizados, onde nós viermos a ter essas legislações, tem que estudar muito, tem que estudar as duas normas de forma bem profunda. Então, no que se refere à prova de técnico administrativo, tanto a tipo A, B, C e D, as questões foram as mesmas, elas estão dentro do conteúdo básico, Foram os itens 9, 10, 11 e 12, envolvendo tanto Lei 840 como Lei Orgânica do DF. O item 9... Questão 9, dentro da legislação aplicada aos servidores, é aquele que diz assim, assinar a alternativa que contém todos os direitos previstos no regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, que, salvo quando autorizados pela autoridade instauradora, tem vedação de deferimento ao servidor acusado desde a instauração do processo disciplinar até a conclusão do prazo para a defesa escrita. Ou seja, visualize que o IADS colocou, tanto nas provas de nível superior como nas provas aplicadas para nível médio, o IADS deu uma dificultada até na hora de dispor no enunciado o que ela queria. Então, na verdade, dando uma observada atenta no item, a lei pergunta quais são aqueles direitos que ficam restritos ao servidor que está sendo processado administrativamente. Então, o servidor tem direito ao gozo de férias, licenças ou afastamentos, aposentadoria, mas durante a instauração do PAD até a conclusão do prazo para a defesa, alguns direitos ficam restritos ao servidor. Ele não tem como gozar desses direitos. E no caso, nós temos aí, no artigo 221 da lei, esses direitos que são retirados do servidor durante esse período em que ele responde ao processo administrativo. Lembrando-se que é possível que ele consiga gozar desses direitos se for autorizado pela autoridade instauradora, mas se não houver autorização, o servidor fica sem poder gozar férias, sem poder retirar licenças ou afastamentos voluntários, não pode também solicitar exoneração, a exoneração a pedido, e também não pode requerer sua aposentadoria voluntária. Esses são os itens os direitos que não podem ser gozados, não podem ser usufruídos pelo servidor durante o período em que ele responde ao processo administrativo disciplinar até a conclusão do prazo da defesa. Portanto, gabarito correto a letra A, os direitos são gozo de férias, licença ou afastamento voluntários, exoneração a pedido e aposentadoria voluntária. Ficam restritos ao servidor que responde ao processo, salvo autorização da autoridade administrativa. Visualize que nos demais ele até coloca esses direitos, mas a questão pede todos, todos os direitos. Em alguns momentos ele tira licença, deixa só afastamentos voluntários. A questão, para estar correta, teria que vir de forma completa, até porque o enunciado ele dispõe dessa forma, que contém todos os direitos previstos para o servidor e que lhes são retirados durante o período do processo disciplinar. Então, questão 9, letra A foi o item correto. Item de número 10, questão 10, que também foi de legislação aplicada aos servidores do DF, Lei 840, o regime jurídico dos servidores públicos civis do DF prevê que, concluída a instrução e apresentada a defesa, a comissão processante do processo administrativo disciplinar deve elaborar relatório circunstanciado. Então, terminada a fase de averiguação, colheita de provas, documentos, oitivas de testemunhas, acariações, depoimentos, que é aquele momento do PAD
em que a comissão vai recolher indícios para poder comprovar que realmente o servidor cometeu alguma infração. Então, após, né, a conclusão da instrução e apresentada a defesa, que é o último passo da instrução, depois que colhe-se todas as provas, abre-se prazo para o servidor oferecer a sua defesa, a comissão processante do PAD deve elaborar um relatório circunstanciado. Acerca desse tema, assinale a alternativa que apresenta o item obrigatório a constar do referido relatório. No relatório que a comissão elabora para poder entregar para a autoridade julgadora decidir, né, pela punição ou não do servidor, quais são as informações que devem conter nesse relatório. Letra A. Informações acerca dos fatos antecedentes ao processo. E, pessoal, aqui estava até meio que lógico, né? Não tem como o relatório constar informações que antecedem ao processo. Muito pelo contrário, as informações constantes na sindicância, na instauração do processo, durante o processo, e não informações anteriores a ele. Então, as informações acerca da instauração do processo. B. Descrição minuciosa das peças principais dos autos, com a especificação objetiva dos fatos apurados, das provas colhidas e dos fundamentos jurídicos de sua convicção. Salvo uma palavrinha, ou na verdade duas, né? O item estaria super correto, porque no relatório deve haver a especificação das principais peças, com as provas, enfim, com os fundamentos necessários à convicção, só que essa descrição ela não é minuciosa. Na verdade, o relatório ele vai ter um resumo. Então, a lei fala que deve ser feito um resumo das principais peças do processo e não uma descrição minuciosa. Falso. Letra C. Determinação de envio de cópia dos autos ao Ministério Público na hipótese de o relatório concluir que a infração disciplinar apresenta indícios de infração penal. Na verdade, isso até consta na lei, mas não como uma determinação. Então, a lei fala que na hipótese de haver indícios também de que a infração ela repercute na esfera criminal, a autoridade deve encaminhar cópias, mas não como uma determinação. Não vem isso expresso na lei e, por conta disso, o item foi dado como errado pela banca. Joia? Letra D. Definição da sanção a ser aplicada e do dispositivo do referido regime jurídico em que ela se encontra. Não é a definição da sanção, é a indicação da sanção. Então, a comissão não vai definir qual é a sanção, vai indicar qual é a sanção que o servidor cometeu e indicar também qual é o artigo, o dispositivo onde essa sanção se encontra. Então, não é definir a sanção, é indicar a sanção, portanto, item falso. Letra correta é a letra E, que consta expressamente na lei que no relatório do processo disciplinar deve estar expressa a conclusão sobre inocência ou responsabilidade do servidor indiciado com a indicação do dispositivo legal ou regulamentar infringido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes. E isso aqui é o necessário para que a autoridade possa definir qual é a penalidade a ser aplicada. Se tem, né, o relatório deve ter a conclusão pela inocência, pela responsabilidade, quais são os atenuantes, quais são as agravantes, qual é o dispositivo que se encontra aquela conduta do servidor, e isso vai servir como base para a autoridade definir qual vai ser a sanção a ser aplicada. Então, letra E é o item correto, conforme está expresso na lei. Joia. Depois do item 10, a gente desce um pouquinho, vamos agora à questão número 11, e ela trata da lei orgânica. E aí dispõe da seguinte forma: em relação aos prazos trazidos no capítulo referente ao orçamento da lei orgânica vigente, assinale a alternativa correta. E visualize que boa parte dos alunos, eles não tinham ideia de que o IADS iria cobrar orçamento na prova de saúde, né, ligada à Secretaria de Saúde. Infelizmente, a cobrança do conteúdo está dentro do que o edital pede. O edital estava, né, determinando, tinha como conteúdo lei orgânica e suas alterações posteriores, então o assunto do orçamento está dentro da lei orgânica, então ele poderia ser tratado sim. A quem interessar, na lei orgânica está entre os artigos 150 e 152. Tá, sobre orçamento. Letra A. O projeto de lei do plano plurianual, que é o que a gente chama de PPA, plano plurianual é aquele plano de metas que cada governo elabora para os próximos 4 anos, ok? Então, o projeto de lei do plano plurianual será encaminhado pelo governador, que é o responsável mesmo por elaborar o plano de metas para os próximos 4 anos, à Câmara Legislativa, até o 1º dia de agosto do 1º ano do mandato
e devolvido para a sanção até o encerramento da primeira sessão legislativa. E, pessoal, esse item está corretíssimo, copiado e colado do artigo 150, parágrafo 1º da Lei Orgânica, que diz que o PPA, Plano Plurianual, que é o plano de metas que cada governo elabora assim que toma parte, né, do governo do DF. Então, o governador, quando ele ganha as eleições, no primeiro ano de mandato dele, ele precisa elaborar esse plano de metas que ele encaminha, faz parte de uma lei, é uma lei, né, é um projeto de lei com as metas dos próximos 4 anos, que é encaminhado para a Câmara Legislativa até o primeiro dia do mês de agosto do primeiro ano de mandato dele. E a Câmara deve aprovar, deve apreciar esse projeto de lei com as metas para os próximos 4 anos, até o encerramento, tem que, né, apreciar, aprovar, até o encerramento da primeira sessão. Então, 1º de agosto e o encerramento da primeira sessão da legislativa, finalzinho do ano, até 15, na verdade 15 de dezembro, que é a sessão, onde se encerra a sessão legislativa, a Câmara tem que devolver esse projeto de lei, né, para sanção do governador. Então visualize que o item está copiado e colado, artigo 150, parágrafo 1º, corretíssimo. Letra B, também sobre orçamento, porém o item está incorreto, obviamente já porque a letra E é o item correto, exatamente nesse ponto. Ó. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que é a LDO, é o projeto de lei com as diretrizes para, né, os projetos para o orçamento do Distrito Federal, será encaminhado até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido pelo Poder Legislativo para a sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Pessoal, na verdade o item está incorreto, principalmente pelo fato de que o prazo para encaminhar o projeto de LDO, de Lei de Diretrizes Orçamentárias, não é 8 meses e meio antes, né, do encerramento do exercício, e sim 7 meses e meio antes. Então, por conta aí, né, na verdade, de ter trocado 7 por 8 meses, o item foi considerado errado. Então, aqui não são 7 meses e meio, não são 8 meses e meio, são 7 meses e meio. Portanto, letra B, item correto. Letra C, o projeto de lei orçamentária para o exercício seguinte será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro em curso e devolvido pelo Legislativo para a sanção até o encerramento do segundo período da sessão legislativa. Também está errada, a lei do orçamento ela é enviada até 3 meses antes do encerramento do exercício e não 4 meses antes. Também por conta de uma palavrinha o item foi considerado errado. Letra D e letra E, letra D. O governador poderá enviar 150, parágrafo 3º, ok, pessoal? 150, parágrafo 2º, 150, parágrafo 3º a quem quiser verificar isso diretamente na lei. O governador poderá enviar mensagem ao Legislativo para propor modificações nos projetos de lei do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei do Orçamento Anual, enquanto não concluída a votação. Pessoal, na verdade, a mensagem que o governador pode enviar para a Câmara para que haja modificação nas leis do orçamento tem que ser enquanto não iniciada a votação. Então, antes, né, enquanto não iniciada a votação, o governador pode encaminhar as mensagens para alteração das leis do orçamento. E não enquanto concluída, item falso. Isso que você encontra no 150, parágrafo 8º da lei, questão dada como errada, né? E a letra E, que está ali bem em cima, ali a letra E, aqui. As proposições de créditos adicionais que envolvam a anulação de dotações orçamentárias de pessoal e encargos sociais somente poderão ser apresentadas à Câmara Legislativa nos últimos 4 meses daquele exercício financeiro relativo à lei orçamentária. Falso. Proposição de créditos adicionais só podem ser enviados no último trimestre. Então, na verdade, não são nos últimos 4 meses, é no último trimestre. A quem quiser conferir também, artigo 152, parágrafo único. Falso item correto, efetivamente, a letra A. Agora é complicado, né? Então, cobrou assim. É uma questão que não, né, habitualmente é cobrada em questões, em concursos ligados à saúde. Para ser bem honesta, geralmente esse conteúdo de orçamento é cobrado nas provas de lei orgânica aplicadas, por exemplo, para o Tribunal de Contas, né? Como nós tivemos no início do ano, e caiu muita questão de orçamento porque está ligado ao tribunal, ao próprio órgão. Não era bem exatamente o que se esperava na área da saúde. Visualize que questão mesmo na área da saúde, infelizmente nenhuma foi cobrada. Questão 12, que foi o nosso último item dessa prova de técnico administrativo. De acordo com o contido na lei orgânica do DF, assinale a alternativa que indica todas as funções expressamente compreendidas no respectivo sistema de controle interno. E, pessoal,
todos os órgãos realizam um controle interno do seu orçamento, das suas receitas, do gasto de dinheiro público e, na verdade, as funções compreendidas no sistema de controle interno. O controle externo quem faz é o TCDF e o controle interno é feito dentro do próprio Poder Legislativo ou dentro do Poder Executivo. Na verdade, a resposta desse item não estava exatamente no texto da lei orgânica em si. Estava no artigo 2º dos atos das disposições transitórias da lei orgânica. Então, na verdade, foi complicado. Isso aqui não estava exatamente no texto da lei orgânica. Muito aluno procurou, não encontrou no texto da LODF, porque estava nos atos das disposições transitórias. E o item correto é a letra B, que deu como, que trouxe todas as funções expressamente compreendidas no sistema de controle interno: planejamento, orçamento, administração financeira, contabilidade, auditoria e patrimônio. Artigo 2º do ato das disposições transitórias da lei orgânica, você encontrava a resposta. Complicado, né? Cobrar algo que está lá em nenhuma prova de lei orgânica já foi cobrado conteúdo do ato das disposições transitórias da lei orgânica, que não está exatamente no texto próprio da lei orgânica. Enfim, esses foram os itens que foram cobrados na prova de técnico administrativo, aplicados na prova da Secretaria de Saúde pelo IATS. Esses são os artigos que contêm, a correção é essa. Nós iremos analisar também, logo em seguida, as questões cobradas nas provas de técnico na área de saúde. Então, em breve, a gente faz os comentários das demais.